Judas Iscariotes foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Segundo os evangelhos canônicos, Judas foi o traidor que vendeu Jesus aos soldados romanos, por 30 moedas de prata. Judas deu um beijo em Jesus para identificá-lo aos guardas que o procuravam. Por essa razão, seu nome e a expressão beijo de Judas passaram a ser relacionados à traição. Judas Iscariotes é uma das figuras mais conhecidas e controversas da Bíblia. Ele foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus para acompanhá-lo, mas é lembrado por ter traído seu mestre, um ato que levou à prisão e crucificação de Cristo. Quem foi Judas Iscariotes? Pouco se sabe sobre a origem de Judas além do sobrenome Iscariotes. O topônimo possivelmente indica sua procedência, a cidade de Queriote, na Judéia. Como discípulo, ele tinha uma posição de confiança. Segundo os evangelhos, era o responsável por guardar a bolsa de dinheiro do grupo. A traição de Judas é narrada nos 4 evangelhos do Novo Testamento. De acordo com os textos bíblicos, ele entregou Jesus às autoridades religiosas em troca de 30 moedas de prata. O momento simbólico da traição teria ocorrido com um beijo, usado por Judas para identificar Jesus aos soldados que o prenderiam no jardim do Getsêmani. As motivações para sua ação são debatidas há séculos. Alguns estudiosos sugerem ganância, outros apontam desilusão com a missão de Jesus, ou mesmo uma tentativa de forçar o início de uma revolta messiânica. No Evangelho de João, Judas é descrito como ladrão, enquanto em outros trechos há a menção de que Satanás teria influenciado sua decisão. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo, e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Lucas capítulo 22, versículos 3 a 6. Após a prisão de Jesus, relatos indicam que Judas se arrependeu. Em Mateus, ele tenta devolver o dinheiro e, tomado pelo remorso, comete suicídio. Já em Atos dos Apóstolos, a versão é diferente. Judas teria morrido de forma violenta em um campo comprado com o dinheiro da traição. Então Judas, o que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, teve remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, pois traí sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é problema seu. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, retirou-se e foi enforcar-se. Mateus capítulo 27, versículos 3 a 5. A figura de Judas tem sido objeto de diferentes interpretações ao longo da história, da condenação absoluta à tentativa de reabilitação teológica. Em 2006, a descoberta e tradução do chamado Evangelho de Judas, um texto apócrifo do século II, trouxe uma nova perspectiva. Nele, Judas aparece como o discípulo mais próximo de Jesus, que se dispôs a trair o Mestre para que ocorresse seu sacrifício na cruz. O texto não teria sido escrito por Judas. O Evangelho provavelmente foi produzido por membros de uma seita herética, os gnósticos, que desenvolveram uma visão ocultista dos ensinamentos cristãos. A missão de Judas Iscariotes. Jesus chamou 12 discípulos e deu-lhes o poder para expulsar os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. O Evangelho apresenta o nome dos 12 apóstolos, sendo Simão Pedro o primeiro e o último Judas Iscariotes, em Mateus 10, versículos 1 a 8. Mateus descreve a missão destes enviados. Não era uma missão pequena. Cada um deles entrou, com certeza, de corpo e alma naquela missão que lhe fora confiada. Quero dar destaque ao apóstolo Judas Iscariotes, que é lembrado apenas pelo seu fim trágico. Mas ele foi merecedor da confiança de Cristo que o chamou e o enviou. Ele foi pregador da palavra de Deus e certamente, como os outros, expulsou espíritos maus, curou doenças e enfermidades, anunciou que o reino de Deus estava próximo, ressuscitou mortos, purificou leprosos, de graça recebeu e de graça deu. Essa foi a missão dada por Jesus aos 12, e como Judas era um deles, podemos deduzir que ele realizou essa missão com os outros. Não existe, no Evangelho, nenhuma menção de que Judas não tenha cumprido o que o Mestre pediu.
Certamente não se desconfiava do que poderia acontecer com Judas, e ele mesmo não imaginava o que estava pela frente. Ele esteve na última ceia e nem mesmo ali pairava alguma suspeita. Apenas ele e Jesus sabiam. Tudo era interno. Tudo estava escondido no seu interior. Quando Jesus anunciou a traição, todos começaram a perguntar: Acaso serei eu, Senhor? Em Mateus 26, 22. Ninguém desconfiava e todos poderiam ser um potencial traidor, embora todos estivessem, até então, cumprindo o que o mestre pedira. A missão de Judas nos faz pensar no exterior e no interior do ser humano. Há muitos revestimentos que encobrem a nossa personalidade e fortalecem a revelação do nosso caráter. É por isso que Paulo nos exorta a revestirmos de Cristo e termos em nós os mesmos sentimentos do Mestre, nos identificando com Cristo na aparência e na essência. No exterior, Judas exercia tudo o que os outros faziam. Não sabemos o que se passava no seu interior. Ele fez o bem a muitas pessoas. O Evangelho não diz como surgiu nele os sentimentos de traição, mas aos poucos foi crescendo nele o desejo de entregar o Mestre, de abandonar tudo e não avistar mais nenhum horizonte a não ser o das 30 moedas. Certamente ele não pensava que tudo poderia chegar ao trágico fim que viria depois da traição, culminando no seu suicídio. Quando se perde o rumo, quando se trai o mestre, quando se põe outros objetivos distante dos grandes valores, quando se apaixona profundamente por uma ideia que não vem da luz, corre-se o risco de fazer o que antes estava escondido internamente, em forma potencial. Tudo para Judas terminou num trágico arrependimento que o levou à morte. Judas nos faz pensar no trajeto da luz para a trevas, na figura de um evangelizador que não se reabasteceu ao longo do caminho, que não permaneceu em Cristo, pois Jesus exortou a permanecer nele para produzir os frutos. João versículo 15:4. E ainda mais, recordou que sem ele nada se pode fazer. João versículo 15:5. É preciso perguntar se não estamos sendo evangelizadores Judas. O anúncio que Judas fez não iluminou seu interior até o fim. Certamente recebeu a luz por um longo período de sua vida e foi transmissor desta luz e da alegria a muitas pessoas. Imaginemos a chegada de Judas em uma casa, em um povoado, o seu encontro com o enfermo. Quanta esperança havia! Sua mensagem continua ecoando. Com certeza a misericórdia de Deus o encontrou, no final de tudo. Não compete a nós o condenarmos por ele ter entregue o Salvador para ser morto. Rezar a missão de Judas nos conduz ao amadurecimento. Nos faz pensar como nossa missão pode terminar, no que as pessoas vão dizer de nós quando morrermos. Mas também valer pensar como Deus nos verá depois da nossa morte. Talvez como Jonas é preciso recolher-se por 3 dias para redirecionar a missão.